Olá, pessoal. Eu vim trazer para vocês algumas informações sobre a mudança que já ocorreu, na verdade, na renda fixa, com a entrada em vigor, então, da marcação a mercado. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que tem aqui de, digamos que de novidade. Então, a marcação a mercado. O que significa a marcação a mercado? Significa que alguns títulos que atualmente são marcados na curva, ou seja, que vocês, quando vocês olhavam lá seus investimentos, por exemplo, num CRI, ou num CRA, ou numa debênture, ele trazia a marcação na curva, ou seja, a cada dia era acrescentado o valor proporcional de rendimento à taxa contratada, né? Então, se você contratou a 10% ao ano, né, então a taxa proporcional de um dia era acrescentado todo dia, né? Então, o que você tinha? Você tinha o teu título subindo sempre em ascendência, né? Sempre com um valor maior em relação ao dia anterior, né? Então, essa marcação a mercado vai mudar a maneira com que as instituições financeiras, bancos, corretoras, fintechs mostrem esses valores para o investidor, ok? Lembrando que é somente os valores que serão mostrados que serão diferentes. A taxa contratada vai ser o rendimento que o cliente, o investidor, vai receber no final do investimento, ok? E quando entra em vigor? Na verdade, já entrou em vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2023, para alguns tipos de títulos que eu vou falar agora. Mas, na verdade, a marcação a mercado já é utilizada há muito tempo. Os fundos de pensão, as entidades de previdência privada, já utilizam isso desde 2002, ok? Então, já não é uma novidade, é uma novidade para os tipos de títulos que eu vou mencionar agora. Então, como era a marcação anterior, ou seja, anterior até 31 de dezembro de 2022, que a gente acabou de passar o ano de 22 aí, né? Então, a marcação anterior, ou seja, até dezembro de 22, era feita a marcação na curva, que eles chamam. E o que é a marcação na curva? A marcação na curva é exatamente o que eu falei agora há pouco. É a taxa que você contratou proporcional, então pega a taxa anual, traz em proporção ao dia, e a cada dia acrescenta, então, um dia de rendimento, e teu investimento, você olhava, cada vez que você olhava, ele estava sempre em ascendência, ok? Então, é isso que é a marcação na curva. Bom, então, quais os títulos ou quais os ativos serão afetados pela marcação a mercado? Serão afetados os CRIs, CRAs, debêntures e títulos públicos. Eu já volto a falar um pouquinho sobre esses títulos públicos. O CRI são certificados de recebíveis imobiliários, né? E o CRA é certificado de recebíveis do agronegócio. Ok? Bom, quanto ao Tesouro Direto, quanto aos títulos públicos, quando você faz a compra no Tesouro Direto, na plataforma do Tesouro Direto,
ou mesmo nos bancos e corretoras, porque eu quero fazer um parênteses aqui, porque alguns bancos não permitem que você compre diretamente na plataforma do Tesouro. Você tem que comprar através da tua conta, acessa lá, tem o acesso ao Tesouro Direto, mas, na verdade, o que ele faz? Ele faz uma interface entre o banco e o Tesouro Direto, mas você está comprando o título diretamente, esse título público, diretamente no Tesouro Direto, né? Embora você utilize, muitas vezes, a plataforma do banco ou da corretora, mas você compra direto do Tesouro. Por isso o nome Tesouro Direto. E vai sofrer marcação a mercado, então, aqueles títulos públicos que você comprar no mercado secundário. Aí sim, comprar, por exemplo, na corretora ou no banco, mas aqueles títulos que o banco tem na mesa de renda fixa dele, que ele comprou de um outro cliente, né, de um outro investidor, e está revendendo para você. Então, você, embora seja um título público, mas você não está comprando diretamente do Tesouro. Você está comprando na mesa de renda fixa das corretoras ou dos bancos. Então, essa diferença. Por quê? Porque os títulos do Tesouro, quando você compra direto do Tesouro, eles já há muito tempo eles já sofrem a marcação a mercado. Então, não há nenhuma novidade quanto a isso também, né? Então, para quem está acostumado a comprar título do Tesouro Direto, quando ele entra na corretora, no banco, ele olha o extrato dele, ou mesmo direto na plataforma do Tesouro, ele vai ver lá duas marcações. O Tesouro mostra as duas marcações. O preço que ele chama o preço teórico, que seria o preço que realmente ele contratou, a taxa que ele contratou, quanto que está corrigido até o dia que o investidor está olhando, né? E a marcação a mercado, que pode estar maior que o investimento teórico, ou seja, aquela taxa contratada, ou pode estar menor. Essa é a marcação a mercado. A marcação a mercado nada mais é do que, se eu quero vender o meu título antes do vencimento, é saber quanto que o mercado está disposto a pagar. É exatamente isso. Logicamente que tem toda uma metodologia, tem que se levar em conta quanto tempo falta para vencer esse título, a que taxa que foi contratado, quanto que é a taxa que está vigorando nesse momento que você está olhando. Então, é por isso que tem a marcação a mercado, né? Mas a taxa que o cliente contratou e leva o título até o vencimento é a taxa que ele vai receber, não vai mudar nada. Só muda, na verdade, o que as instituições financeiras, bancos e corretoras vão mostrar, né, para o cliente. O que ele vai mostrar na tela é obrigatório, né? A Anbima já normatizou isso, digamos assim, né? Já baixou as instruções, né? A Anbima, para quem não sabe, é a Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, né? Essa é a Anbima. Então, as regras da Anbima que normatizou isso aí. Na verdade, quem cria a normativa, obriga, né, o mercado a fazer, é o Conselho Monetário Nacional, né? E a Anbima regulamentou. Então, como eu falei, os títulos do Tesouro já são marcados dessa forma, né? Os fundos de investimentos também faz marcação a mercado, né? Há muito tempo já são obrigados a fazer a marcação a mercado. Ok? Bom,
Aqui, o investidor qualificado é aquele que tem até ou mais de 1 milhão em investimentos, né? E é certificado por entidade credenciada como um investidor qualificado. Por exemplo, agente autônomo de investimentos é um investidor qualificado. E por que eu coloquei aqui? Porque o investidor qualificado ele vai ter a opção de escolher se ele quer ver na tela, né, o investimento dele marcado na curva ou marcação a mercado, né? Os demais investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, verão somente por normativa. Então, na BIMA, só verão esses títulos, CRI, CRA, debêntures e títulos públicos, marcação a mercado. Então, ele não terá a opção de ver, pelo menos por enquanto, de ver uma ou outra, né? E qual que é a vantagem, na verdade? Por que dessa mudança? Na verdade, para o investidor, acaba sendo a vantagem, porque se ele quer saber quanto que o título dele é aproximado, né, porque não é exato também, né, o valor de resgate, mas muito próximo do valor de resgate, naquele momento, antes do vencimento. Então, se ele... e se aparece um negócio... e se eu fosse vender meu título? Quanto será que eu pegaria nesse título, né? Quanto será que o banco ou a corretora estaria disposta a pagar nesse título, né? Quanto que eu conseguiria no mercado? Então, é para ter esse parâmetro, né? Ok? Então, como ficam meus investimentos? Os investimentos, como eu falei anteriormente, não mudam nada. O que muda é a forma com que você vai ver na tela do computador ou no teu próprio extrato, né? Pouquíssimas instituições hoje emitem o extrato físico, né? Mas se alguma instituição emitir esse extrato, remeter para você, ou você ir até a instituição e pedir a impressão desse extrato, né, ele vai mostrar para você o valor atualizado, marcação a mercado. Ok? Mas no vencimento, reforçando mais uma vez, no vencimento não muda nada. O que você vai receber é exatamente o valor que você contratou. Se você contratou, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Se você contratou a 10% ao ano por um ano, no vencimento de um ano, você investiu R$10.000 a 10%, quanto que você vai receber no final do ano, né? 10% de R$10.000, ok? É exatamente isso que você vai receber, independente da marcação a mercado. Bom, eu até vou fazer então aqui um gráfico para ilustrar, um gráfico não, vou fazer aqui um diagrama aqui para mostrar mais ou menos então qual que é a diferença entre o que o cliente vai ver de diferente na marcação a mercado. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui você tem o teu investimento, vamos dizer que aqui é o ponto zero, nessa linha aqui, é o ponto zero, o momento que você fez a tua aplicação. Então, no momento que você fez a tua aplicação, deixa eu pegar uma outra ferramenta aqui para passar mais reto essa linha aqui. Então, no momento que você fez a aplicação, o momento zero aqui, você não tem, é o valor que você investiu, é igual a ele mesmo, não tem rendimento nenhum. Então, na curva, como vinha sendo feito antes, o que acontecia?
acontecia o seguinte: a partir do momento que você aplicou, já no dia seguinte, o valor já estava um pouquinho diferente. E ele fazia este movimento, né? Ou seja, todo dia ele ia crescendo um pouco até o final chegar aqui com essa diferença aqui entre o valor aplicado e aqui é o capital mais os rendimentos, ok? O valor investido mais os rendimentos. Então, esta informação você não vai ver mais. Você vai ver esta informação que eu vou traçar agora. Então, imagine assim, se você, na marcação a mercado, o que vai acontecer? Você olha lá no segundo dia, por exemplo, pode estar um pouquinho abaixo do valor, que até pode estar um pouquinho negativo. Você aplicou 10 mil, pode estar lá com 9.800. Então, essa marcação ao mercado ele vai funcionar assim, mais ou menos. E quanto mais próximo do vencimento eu estiver, essa variação será menor. Por quê? Porque lá no vencimento, esses rendimentos vão convergir para o mesmo ponto. E por que eles vão convergir para o mesmo ponto? É fácil de entender. Porque essa oscilação, essa variação, ele ocorre em função do vencimento estar muito distante do ponto de entrada, ou seja, do momento que você comprou, no momento que você investiu, até o vencimento, você tem um hiato aí, você tem um prazo aí. E esse prazo pode ser 1 ano, 2 anos. Então, quanto mais distante tiver, maior será essa variação no mercado, né? E quanto mais se aproximar do vencimento, mais ele tende a convergir para o mesmo ponto, ou seja, para o mesmo valor. Ok? Então, a marcação a mercado é exatamente isso que vai acontecer. Mas, mais uma vez, repetindo, para aqueles investidores que só vão resgatar lá no vencimento já, quando ele faz o investimento, ele já sai com essa premissa que ele só vai resgatar no vencimento, para ele não faz diferença nenhuma, não precisa nem olhar, ok? Se ele quiser olhar, é simplesmente por uma curiosidade. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer informação adicional que vocês precisarem, sempre eu coloco o meu e-mail nas mídias sociais que eu coloco meus vídeos, e pode entrar em contato, que eu terei maior prazer em esclarecer. Ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.